Médio. Vamos ver o ponto principal que a gente vai abordar. É o fato dos Estados Unidos estarem interrompendo o envio de determinados tipos de munição a Israel, como uma forma de exercer pressão sobre a anunciada ofensiva israelense no setor de Rafa, ao sul da faixa de Gaza, forma ali a fronteira com o Egito. As informações com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. O governo Joe Biden bloqueou na semana passada o envio de um carregamento com mais de 3.000 bombas a Israel. A Casa Branca afirma que os armamentos poderiam ser usados em um grande ataque à cidade de Rafah, onde mais de 1 milhão de habitantes de Gaza se refugiaram desde o início do conflito. Os Estados Unidos disseram também que estão revisando o envio de outros pacotes militares a Israel, enquanto o país mantém operações na região. Um porta-voz do Departamento de Estado americano declarou que o país segue preocupado com as consequências dessa possível operação militar em Rafah. I will say on our behalf, we continue to have concerns about a potential Rafah operation. We have made that quite clear. We made it clear with the Israeli government privately, and of course, everyone from the president on down has made that clear publicly. A decisão representa um passo a mais do governo americano para impedir a ofensiva. O presidente Joe Biden vinha se recusando a tomar qualquer medida nesse sentido por causa do histórico apoio dos Estados Unidos a Israel. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que a investida acontecerá com ou sem o apoio dos Estados Unidos. Mas, na prática, a falta do apoio norte-americano pode fazer toda a diferença. Israel depende dos Estados Unidos para armar seu exército, especialmente para as baterias de defesa aérea, como as utilizadas para derrubar os mísseis e drones disparados pelo Irã contra o território israelense no mês passado. Nesta quarta-feira, a ONU emitiu um alerta dizendo que nenhum comboio de ajuda humanitária pôde entrar por nenhuma das passagens até a faixa de Gaza, o que é extremamente preocupante. Um pier para a chegada de ajuda em Gaza, construído pelos Estados Unidos, ficou pronto. Ainda na quarta-feira, foi carregado o primeiro navio que deve aportar no pier, mas ainda não está claro quando isso vai acontecer. O próprio presidente americano foi indagado por colegas nossos lá agora há pouco em Washington a respeito das famosas 2,000-pound bombs. 2,000 pounds, 2.000 libras, traduzidos para quilos, dá mais ou menos 900 mais ou menos um pouquinho por ali. É uma das, digamos, munições disparadas por aviões mais pesadas em qualquer arsenal no mundo inteiro hoje. Ela foi muito usada na primeira fase e é provavelmente a principal causadora da devastação na faixa central e na faixa norte da faixa de Gaza. Os israelenses precisariam em Rafa disso? Não, eu acho que não. Me pareceu também que é mais, mais para fazer o efeito. Essas bombas eu não dou, mas não iam usar mesmo. É política, né? É um ato político esse. Eu vi essa bomba sendo disparada em Bagdá, em 2003. Ela arrasa, no mínimo, 3, 4 casas de uma vez. Assim. Não mais? Quase 300 metros. Está quase 3 quarteirões de efeito dela. Quarteirão, Eu vi uma que disseram que era de 900 quilos e que arrasou ali 3, 4 casas, fez uma cratera ali, onde aí eu entrevistei na época o dono da casa, que alugava para um assessor de um dos filhos do Saddam. Bom, não, é isso, né? A Israel agora precisa de armas de precisão, não de armas de grande carga explosiva, porque ali é um lugar densamente ocupado, né? Povoado por mais de 1 milhão de pessoas neste momento, né? Houve a retirada de apenas 50 mil pessoas até aqui, né? Apesar dos apelos dos americanos de que haja uma retirada maciça antes de qualquer ação, né? Mas é mais uma forma de mostrar para os israelenses que os Estados Unidos estão falando sério, né, quando falam numa possível redução da ajuda, vamos chamar assim, né? Uma redução da ajuda. Isso aí, na semana passada, foi a suspensão de um cargueiro, né, com 3.500 bombas, 1.800 de 900 quilos e 1.700 de 226 quilos. Agora, mas eles estão sinalizando, e o Biden falou disso na entrevista que acaba de dar à CNN, que pode haver mais reduções, né, outras suspensões de fornecimento e tal. E além da questão da ofensiva terrestre, que os Estados Unidos não querem e que está em andamento, né, em Rafah, também não querem querem a retomada de uma robusta
assistência humanitária, né? Que está interrompida agora justamente porque Israel ocupou os 2 pontos de passagem que tem. Eretz e Rafa. E tem mais um ainda. Kerem Shalom. Kerem Shalom, obrigado. Que tem mais um ainda, ou seja, o tipo de ajuda humanitária que vinha chegando, que já não era suficiente, se tornou menor ainda. Agora, há uma decisão política do Netanyahu de ir adiante com essa, digamos, operação militar em Rafa, cuja amplitude ainda não ficou clara. Em que medida ele repete o que fez, quantos meses atrás? 3, 4 meses atrás, logo depois do 7 de outubro. É uma operação em grande escala. Entram 3 colunas blindadas, entram tropas especiais, entram fuzileiros navais, todo o arsenal israelense foi jogado lá. Em Rafa também? Bem, Israel diz que existem ali 4 batalhões do Hamas, os 4 restantes batalhões. Aí são milhares de combatentes, né? Se a gente usar o padrão militar, assim, né? Aí, se eles querem realmente aniquilar a força do Hamas, seria necessária uma operação robusta. Mas não tem espaço para isso, para entrar esse armamento, veículos blindados, tanques, não tem espaço, não tem lugar, né? Está cheio de pessoas lá, né? Eu tenho visto, acompanhado as declarações dos porta-vozes mais políticos do que militares israelenses, e até o Benny Gantz, general que faz parte do gabinete de guerra, demonstrando assim que o que eles querem é pressionar o Hamas nessa negociação dos reféns, né? Hoje o Hamas disse assim, olha, eu posso não ter 33 reféns vivos, que são mulheres, crianças, idosos e doentes. Talvez não tenha 33 vivos, que eles já vinham sinalizando isso, né? Mas posso entregar corpos também, né? Pessoas mortas e tal. E aí a expectativa do Hamas é que depois de 3 estágios, que entregassem todos os vivos e mortos, que são provavelmente 133, que então houvesse um cessar-fogo definitivo. E é isso que Israel não aceita. Mas há uma aposta política do Hamas bastante evidente, que é a de que a pressão internacional faria Israel ceder nessa pressão que evidentemente está sendo exercida com os sequestradores. Está usando a tática que se usa para sequestrador de banco. Ele estava apertando, tornando a vida dele cada vez mais difícil, é o que acabou de fazer anteontem ao tomar conta do crossing, do checkpoint lá de Rafah, quer dizer, estrangula o Hamas, estrangula particularmente a capacidade dele de contrabandear o que precisa e a capacidade de movimentação das suas lideranças está estrangulada, como forma, como você disse, de exercer pressão. Agora, o Hamas aposta numa pressão internacional para que isso não aconteça. E doméstica, né, William? Porque muitos israelenses protestam que a condução da guerra não tem priorizado a libertação dos reféns, né? E essa é uma pressão, as pressões são de muitos lados, né? Exercida pelos ultranacionalistas do governo israelense sobre Netanyahu, que querem que essa guerra vá até o fim e que a faixa de Gaza seja recolonizada, como foi entre 1967 e 2005, 2006, 2005, e que o Hamas seja completamente aniquilado. Essa é a prioridade do ministro da Economia, Shlomo Bezalel Smotrich, e do ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, né? Agora, o Netanyahu, o Biden hoje pressionou na CNN o Netanyahu a falar aquilo que a gente estava discutindo duas noites atrás, que era assim, qual é o final dessa guerra? Qual é o seu objetivo? E aí o Netanyahu não pode dizer, porque se ele disser, ele cai, porque esses elementos radicais do governo, dos quais ele depende para se manter no governo, querem um objetivo maximalista que é politicamente insustentável. E militarmente, talvez, a não ser que seja completamente terra arrasada, o que, enfim, em guerra nunca se sabe como é que ela vai terminar. Mas nesse caso dessa, a falta de um objetivo político claro torna qualquer operação militar muito difícil de chegar aonde se quer, se não se sabe onde se quer chegar. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para a gente trocar um pouco mais de assunto, na verdade, trocar bem de assunto. O Biden hoje deixou muito claro, antes de um encontro importante com representantes do governo chinês, como que ele pretende estrangular as exportações chinesas.
tocando um ponto central, que tem muito a ver com a nossa situação também, que é a transição para a economia verde. Toda a estratégia americana de passagem na transição energética do combate às mudanças climáticas supõe que os chineses não atrapalhem. Os chineses atrapalham na medida em que hoje eles dominam praticamente todos os componentes importantes e de alta tecnologia que ajudam nessa transição energética. Que o Biden gostaria que fosse, evidentemente, realizada a transição energética, é um programa dele, mas by American, not Chinese. Como que ele vai sair desse dilema? Porque um prejudica o outro. E politicamente o custo fica elevado demais, né, William? Porque se ele já está insistindo numa agenda de transição energética, que já o faz perder votos entre os mais moderados, os que são atraídos pelo racional dos conservadores, dos republicanos, de que o petróleo, o gás são muito importantes e que não se pode fazer concessões nesse aspecto. E, além disso, ele ainda enfrenta uma concorrência uma inundação de produtos chineses, que é o que está acontecendo. Por quê? Porque são altamente subsidiados. Então, essa agenda o Xi Jinping enfrentou nos últimos dias na Europa. Ele foi lá, se encontrou com Emmanuel Macron, da França, e com a Ursula von der Leyen, da União Europeia, uma reunião conjunta dos três. E disse que não existe isso que vocês falam de superprodução chinesa. Mas no aço isso é muito visível nas siderúrgicas. Tem siderúrgicas chinesas que eram para ter sido fechadas há décadas já. E nos carros elétricos. Então, a dor da Europa está, sobretudo, nesses dois produtos, que eles elevaram fortemente as tarifas. Os europeus elevaram já como contrapartida ou como retaliação desses subsídios. Para o Biden, são os equipamentos de energia eólica. Né? Por isso agora, para nós, abre uma janela interessante, porque uma das medidas que o Biden está explorando para pegar os chineses é dizer o seguinte: se a gente vai importar, não vamos importar de países que sejam responsáveis por altas emissões. E a China é. É uma espécie de medida que, se o Brasil se comportar bem e não for um país considerado de altas emissões, a gente ganharia mercado, se a gente se comportar bem. E se a gente tivesse produção também, né? Bom, a gente consegue com isso exportar energia, né? Pena que a gente não tem um parque industrial, né, para fornecer esses produtos. A gente tem instalado aqui uma empresa dinamarquesa que é líder fora da China nessas partes aí dos equipamentos de energia eólica, né? Tem planta aqui, tem fábrica aqui no Chile. Então, nesse sentido, poderia ser bem interessante mesmo, né? Agora, a China é o maior poluidor do mundo, está queimando carvão como se não houvesse amanhã, está comprando o petróleo e o gás da Rússia, que foram sancionados pelo Ocidente. Então, o Biden tem todas as razões do mundo, e acho que é esse cenário que a gente deve olhar agora, né, nesses últimos meses antes da eleição de novembro, para realmente fazer mais uma frente bem robusta contra a China, né? E isso pode ter consequências econômicas, né, no mundo.